palavra de hoje em Atos, capítulo 19, no verso 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2. Você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus te abençoe, te dê a paz, a compreensão, o entendimento, se converta, seja salvo e curado para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Pronto aí? Demorado? Está sem internet. Ah, sem internet? Então só para filmar não, né? Aí filma e posta depois, né? Pode. Ok. A internet deu um probleminha por causa da chuva, né? Isso. Já está filmado? Tá? Deus te abençoe, você que nos acompanha aí na filmagem. A pregação vai ser postada no Facebook daqui a pouco, por falta de contato aí, sinal da internet. A palavra está em Atos, capítulo 19, no verso 2, que diz assim: perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. A questão do Espírito Santo, as pessoas falam do Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo, não sabem como a ação do Espírito Santo. E pessoas sustentam que nascem com o Espírito Santo. Ninguém nasce com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, como que nós conhecemos a Ele? Através de Jesus. Foi Jesus que nos falou do Espírito Santo. Ele falou assim: eu vou subir, mas deixo para vocês o Espírito Santo, outro Consolador, o Espírito Santo, que é igual a Jesus, mas é o Espírito Santo. Ele fala que é o Espírito da verdade, né? Nós temos que saber. Ele é Espírito, tá? E por isso ele é invisível, E a Bíblia diz que ele passa a habitar dentro de nós, mas não é de todas as pessoas que ele passa a habitar. Aqui essa passagem é clara. Paulo chega: vocês receberam o Espírito Santo? O que eles falam? Nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo, nós nunca ouvimos falar dele, né? Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Pelo contrário, né? Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como que nós ouvimos? Como que nós sabemos? Jesus falando, né? Jesus apresentou para nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Fala que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo, não é? Agora, aí Paulo fala para eles de Jesus, crer em Jesus Cristo, confessar a Jesus Cristo, porque eu rogarei ao Pai, Jesus falando, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que vos tem ensinado. Olha bem, então o Espírito Santo é professor,
né? Ele ensina a nós, tá? Ele ensina como? Por revelação, né? É Ele que nos convence da justiça. Justiça de quê? Porque Jesus obrou justiça a nosso favor, sendo todos nós pecadores, sendo todos nós destinados ao inferno, né? A lixeira de Deus, né? Ele nos convenceu que Jesus pagou o nosso pecado. Esse convencimento vem dele. Então ele nos convence da justiça que Jesus obrou a nosso favor, pagou os nossos pecados com o seu sangue. É o sangue de um justo pelos injustos. Então, sendo nós injustos, pecadores, ele paga os nossos pecados, ele compra nós. A verdade é essa: nós passamos a ser propriedade de Jesus, nós pertencemos a Jesus, né? E nós éramos devedores, por isso nós somos devedores a Deus, e Jesus pagou o título da dívida que era contra nós. Então o que ele fez? Ele celebrou a reconciliação. O mundo sem o Espírito Santo é separado de Deus. Então, ouvimos da existência do Espírito Santo por Jesus. Ele vos dará outro Consolador, né? O Espírito Santo, que é Jesus. Ele está onde? Jesus, fala Jesus, né? Mas onde que Jesus está? Está à destra do Pai, né? Ele subiu e ele está fazendo o quê? Aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados no estado de seus pés. Quer dizer, sob a autoridade de Jesus, tá? Porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Essa é a palavra, né? Então, ele deixa o Espírito Santo como o que? Então ele nos convence da justiça, do juízo, quer dizer, aqueles que não se alinharem a Deus, aqueles que não tomarem, né, o reino de Deus, entrarem no reino de Deus, né, vai ter um juízo, porque Jesus veio fazer o quê? Ele veio nos apresentar o reino de Deus, e ele é a porta para o reino de Deus, ele é a porta de entrada. Então você entra no reino de Deus através de Jesus Cristo, tá? E recebe o Espírito Santo, que é uma dádiva, que é um presente de Deus para todos os que creem. Você vê pessoas falando contra o Evangelho, falando contra ministros de Deus que pregam estas palavras sem adulterá-las e sem mercadejar por dinheiro, né? Por quê? Porque não conhece o Espírito Santo, né? Porque se conhecesse o Espírito Santo, mudariam de atitude, mudariam de vida. Então ele nos convence da justiça do juízo que os que não crerem, eles serão descartados, né? A Bíblia fala de inferno. Inferno é o que? Lixeira de Deus. Não entraram no reino de Deus. Fizeram menos do sacrifício de Jesus. Quer dizer, não levaram em conta o penoso trabalho de Jesus Cristo, né? Fizeram menos da palavra de Deus. Não deram créditos à verdade. Não deram créditos à promessa de Deus. E aí passam a blasfemar, passam a fazer chacotas, passam a fazer piadas, né? Piadas indecorosas, né? Com as coisas de Deus. A Bíblia diz que a vinda do anticristo ele será blasfemo, ele se oporá a tudo que se chama Deus, né? Ele blasfemará contra o nome de Deus. Então haverá juízo de Deus para aqueles que se rebelarem contra Deus, que não aceitarem a verdade de Deus, aqueles que não aceitaram a verdade de Deus. Então, e do pecado,
Então, como que nós sabemos de pecado? Pecado é o quê? Infração à lei. Né? Que lei? A lei de Deus. Né? Quer dizer, Deus traz normas, Deus traz regras. Se você infringir, é pecado, é infração. Né? E a infração às leis de Deus importa em uma consequência nociva para nós. Tá? No mundo natural, se você desobedecer as normas, né, você vai ter o quê? Uma sanção, uma pena, né? Vai pagar uma multa, vai ser preso até, né? Então, vai ter restrições de direito, porque você não observou, você infringiu a lei. Agora, as normas de Deus, as leis de Deus também são assim. Toda infração à norma de Deus vai ter uma consequência. Agora, aí Deus nos deu o Espírito Santo para quê? Para nos ensinar, revelar a Escritura, né? Ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então, parece que o nosso espírito se funde com o Espírito de Deus e passa a ser um só. E Ele passa a habitar dentro de nós. Olha bem, que privilégio que nós temos. Foi a palavra que antecedeu aqui, né? Essa fala, né? É a excelência de Deus habitando em vasos de barro. E aí o Espírito Santo vai nos guiar na verdade. A hora que houver uma infração antes dela, Ele vai notificar. Ele tem lá os seus sinais, vai mostrar, não é por aí, o caminho não é esse, Deus não se agrada disso, ou então, vá por esse caminho, porque esse caminho é do agrado de Deus, tome essa decisão, porque Deus quer assim. Então você vai agir conforme o modelo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, não é? Então, esses aqui nunca ouviram falar do Espírito Santo. Então, Paulo, como pregador do Evangelho, ele vai e apresenta Jesus para eles, né? Eles estavam crendo no Evangelho. Agora, eles foram batizados no batismo de João Batista, que é de arrependimento. Mas eles precisavam crer em Jesus, que Jesus é o doador do Espírito Santo. É o que perdoa o pecado, é o que salva, o que liberta, o que cura. Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, né? Então, Paulo vai e apresenta para eles a Jesus. Então eles creem em Jesus. Diz aqui que eles creram. Então, o requisito para receber o Espírito Santo é crer em Jesus. Agora, crer em Jesus não é algo solto, como as pessoas falam. Porque as pessoas falam Jesus e acham que está tudo ok, e que pelo falar o nome dele vai dar certo, né? Aí nós vemos aqui para frente, justamente explicando essa palavra, que os filhos de Seva, eles eram exorcistas ambulantes. Então o que eles faziam? O que eles fizeram aqui? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar, está no verso 13, capítulo 19, verso 13. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eu esconjuro vocês por Jesus, a quem Paulo prega. Então ele está falando do Jesus de Paulo, né? Mas eles não tinham a intimidade com Jesus, eles ainda não eram propriedade de Jesus, eles não eram comprometidos e compromissados com Jesus. Então, por certo, eles não tinham o Espírito Santo. Eles viam Paulo realizar obras por Deus, expulsar demônio, curar enfermos, né? Mas eles mesmos não tinham o seu particular com Deus. Eles não tinham o revestimento, que a gente chama, do Espírito Santo. Então, os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um sumo sacerdote.
né, do judaísmo ali. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, eles conheciam Jesus, sabia quem era Paulo, mas não conhecia eles. Por quê? O nome deles não estava lá no livro da vida. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo, né? E o seu nome é escrito no livro da vida. Então, pessoas às vezes querem fazer obras de Deus porque vê os outros fazerem, não vão realizar, vão até arrumar problemas para si, porque olha bem o que aconteceu nesse caso. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, olha bem, né? Ele invocou o Deus de Paulo, né? Não, você tem que invocar o seu Deus, é o seu Deus, intimidade com Ele, para realizar as obras de Deus. E o Espírito Santo, ele concede dons aos homens, né? Tem os dons espirituais, 9 dons espirituais. O Espírito Santo concede, ele dá esse dom, para que Deus dá dons aos homens. Esses dons é para quê? Para utilidade. Isso vem pelo Espírito Santo, né? Você vai falar em outras línguas, né? Você vai receber autoridade de Deus para falar em nome de Jesus, né? Você não vai falar do Jesus, né? Que Paulo prega, que o pastor prega, não, é o seu Jesus, né? Você tem intimidade com Ele, você recebeu o sacrifício dele no seu lugar, você reconhece que Ele é Deus Senhor, você sabendo disso, você o confessou, e você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai direcionar você como vai exercer ministério, tá? Por exemplo, a gente vê pessoas expulsando demônios, né? Às vezes a pessoa faz um ato ali de loucura, né? E as pessoas falam, mas não é assim que faz. Não, a pessoa está ministrando, então o Espírito Santo vai dirigir a ela como ela deve fazer. E os que estiverem assistindo, ore e interceda para que o Espírito Santo dê as revelações necessárias à pessoa. Então, o Espírito Santo nos capacita à obra de Deus, tá? Agora, ele não habita, né, ele sendo o próprio Deus, né, ele não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens, porque ele é Espírito, ele é invisível, ele habita dentro do homem, daquele que crê. Você crê, está dentro de você. Agora, o que nós não podemos fazer é relativizar isso. Você aceitou Jesus, confessou Jesus, recebeu Jesus, crê em Jesus, você fique certo de que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E você, né, nunca vai ficar uma pessoa vacilante na fé, duvidando do dom de Deus. Não. O Espírito Santo é por mim, né? Por isso que eu falei, eu serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está em nós, e aonde ele está, ele tem a sua ação de ensino, de capacitação, de revelação, de socorro, de providência, né? E você recebe uma efusão, a gente chama uma efusão, um gás, né? Fica turbinado, se assim a gente pode fazer. Você vai ter fome e sede da palavra, né? O Espírito Santo te impele a ter fome e sede da palavra, né? A estar ligado no corpo de Cristo. E você, se você vê alguém blasfemando contra Deus, o seu coração fere. Você fica sensível ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai ensinar a nós a orar, né? Você fala com o Espírito Santo, faz dele o seu melhor amigo, né? Como fazer dele o seu amigo? Ter relacionamento, falar com ele,
isso leva tempo. Isso é tempo investido com Deus. Qual a melhor forma? Acorda às 5 horas da manhã. Não é hora das pessoas. As pessoas começam a trabalhar às 7, 8 horas. Acorda às 5 horas, vai até às 6 horas falando com ele. Todo dia, na mesma hora. E você começa a ver a ação do Espírito na sua vida. E um poder de Deus ser derramado sobre você. Você vai ficar destemido, vai sair os medos saem, desaparecem, você fica ousado, ele te dá ousadia, ele te dá intrepidez, ele te dá um quebrantamento do coração, para você amar ao invés de odiar, e são obras dele, você vai aprender a amar, você vai ter poder de Deus, você vai orar, pessoas vão ser curadas, você vai orar, situações vão ser transformadas, e ele nos ensina a orar. Fala que a Bíblia diz que o homem, que a pessoa, nós não sabemos orar como convém. Às vezes você está orando, mas não é uma oração como que convém orar. Quem sabe, quem vai orar, tem que orar junto com o Espírito Santo. E ele também, você vai falar com ele vai falar com você. Porque o que as pessoas fazem para se relacionar? Elas pegam e fazem orações decoradas, escrevem no papel, essa aqui é boa. Olha que parece melhor, essa aqui é melhor que a outra, eu vou ficar com ela. Mas decorado, às vezes lê. Isso aí não demonstra intimidade com o Espírito de Deus. Não demonstra que você tem particularidade com ele, que você o conhece. Você está sendo aí menos do que uma criança, Você está sendo neófito, Neófito é aquele que não sabe, E a Bíblia diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Através desse relacionamento com o Espírito Santo, você vai conhecer a Deus e você vai prosseguir em conhecer a Deus. Você vai ter essa fome, essa sede, como a mulher ali no tanque com Jesus, Ela fala: se você soubesse quem te pede água, você que pediria mim, eu te daria da água, eu tenho a água para te dar. E se você tomar dessa água, jamais você vai ter sede, e do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Quer dizer, vai sair virtude de você. E você, como servos de Deus, precisa saber que das suas mãos, do seu toque, sai virtude. Quando a mulher tocou Jesus, Deus falou assim: alguém me tocou. Mas como você está falando? Todo mundo está encostando no Senhor e tal. Não, alguém me tocou, mas tocou com fé, tocou sabendo, crendo, Ele falou assim: porque de mim saiu virtude, Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais potencializada essa virtude vai ficar, ok? Então, precisamos conhecer o Espírito Santo, prosseguir em conhecer, não relativizar. E o Espírito Santo, ele é sensível às tuas palavras e às tuas atitudes. Se você falar qualquer coisa que magoa a ele se entristece, Então, ele é sensível, ele é cavalheiro, ele é educado, precisa uma sensibilidade, para lidar com o Espírito Santo. E é tão forte isso que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, Até contra Jesus tem, mas contra o Espírito Santo não, Então, invocar o nome de Jesus, as pessoas falam porque só falou o nome de Jesus as coisas vão acontecer. Não, precisa ter intimidade com Jesus, precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Agora, uma forma de ativar o poder de Deus em nós é orar em línguas. Isso ativa poder de Deus em nós. Isso ativa a ação dos anjos.
o dom de línguas muitas vezes é incompreendido, né? A pessoa às vezes usa para falar que sabe falar em língua, mas não é isso. É um instrumento que Deus nos deu para a gente fazer a oração perfeita. E o mais interessante é que nós não sabemos o que estamos falando, mas os anjos entendem, o Espírito de Deus sabe, né? E ele está usando a sua boca para fazer a oração perfeita. Então, todos aqueles que creem em Jesus devem, né, orar em línguas, para ativar os dons de Deus, o poder do Espírito de Deus em você, né? É uma loucura para a mente racional do homem, mas é assim que se faz, é assim que acontece, né? Então, a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Aí muita gente às vezes conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. Aí fica falando que Deus não cura, que Deus não age mais, que Deus não traz sinais, né? Que Deus não ensina, né? Não entendem o poder de Deus que é realizado através daquele que crê. Por exemplo, Paulo e João, ao entrar no templo, tinha ali o paralítico. O que eles fizeram? Jesus cura ele? Não. Foi assim: olhem para nós, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande, né? Eles curaram, invocando o nome do Senhor. Você vai curar invocando o nome do Senhor. Você vai realizar obras de Deus invocando o nome do Senhor. Se você não fizer, Deus não vai fazer, porque Deus age de uma forma em dupla, tá? Se você fizer, Ele vai garantir, porque você conhece Ele, você tem intimidade com Ele, você tem o Espírito Santo, você fala com o Espírito Santo, e a hora que você falar, invocar o nome do Senhor, né, em nome de Jesus, você fala pelo reino de Deus na terra. Olha o que você age pelo reino de Deus na terra. Deus garante você, né? Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o dom de línguas, é porque Deus está colocando em você uma confiança. Este é meu, este fala pelo meu nome, este me glorifica, né? Esse testemunha de mim, né? Por isso que ele falou: e ficai em Jerusalém, e recebereis poder para ser minhas testemunhas até os confins da terra. Jesus quer curar todos, Jesus quer libertar todos, mas para isso nós não devemos ser como os filhos de Cefa, falar o nome de Jesus deslocadamente, sem intimidade, né? Sem conhecimento nenhum, né? Só porque viu Paulo realizando as obras e achou aquilo interessante, achou aquilo bonito, né? Até de certa forma, né? Mas não tinha relacionamento com Deus, e o espírito maligno se voltaram contra eles. Ok? Amém? Graças a Deus. Então, conhecer o Espírito Santo, crê em Jesus, você vai receber o Espírito Santo, esteja certo disso. Espiritualista, eles têm espírito guias, eles têm guias. Agora, qual que é o nosso guia? O nosso guia é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Então nós sabemos que Ele é nosso guia, que Ele é nosso mestre, que Ele nos usa, que Ele nos garante. Nós falamos no nome de Jesus, o Espírito Santo vai agir e vai realizar as obras de Deus. E quando você vê, quando a obra se realizar, o que você faz? Você vai falar que eu sou tal, eu sou bom mesmo, eu sou de Deus? Não, glórias a Deus. Você vai dar a glória para Deus. Não toque na glória de Deus.
Você vai receber problemas se fizer isso. Você vai ter problemas. Deus falou assim: a minha glória eu não darei a outrem. Né? Então, dá sempre glórias a Deus. Né? Quem conhece a Deus sabe dessa particularidade. Por certo, esses filhos de Seba, eles queriam o quê? A glória para eles. Né? Olha, nós estamos fazendo. Né? Nós somos bons mesmo. Né? Nós temos poder. Não. Nós temos poder que vem de Deus. Submissos a Deus. O autor é Deus. A Ele honra, glória e adoração em nome de Jesus. Isto é ser servo. Então, agora por outro lado, não relativize o poder de Deus depositado na sua vida. Não, quem sou eu? Não, Ele deu. Toma posse em nome de Jesus. Ele te deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Então execute, faça, e glorifique o nome dele, e fique maravilhado pelas coisas que ele vai realizar na sua vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe. Conheça o Espírito Santo. Ele está apresentado nas Escrituras e ele é doado a todo aquele que crê no nome soberano de Jesus. Seja você uma bênção, seja livre, compreenda, entenda, receba o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza, de conselho, de temor do Senhor, de amor, de moderação e de poder. Seja você uma bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.